Maria Ieda, nascida Leite lá no Ceará, seria desde cedo uma vocação para a história. Meninota, contra a vontade dos pais, com um imenso laço vermelho nos cabelos, iria ver a tropa revolucionária que adentrava no calçamento de Messejana para conquistar Fortaleza para a Revolução de 30. Aí consolidaria sua vocação, rebelde, teimosa, voluntariosa, humana e generosa. Aqui na capital federal, abriu-se o espaço e as redes sociais que permitiriam a Maria Ieda ser a mulher que marcou o seu tempo. Estudou no Colégio São Paulo, detestava as regras do colégio, detestava as freiras e as matérias que se seguiam com uma rotina burocrática e que mais tarde Paulo Freire chamaria de pancária. Gostava das tardes em Copacabana. Conheceria Sandro Moreira, conheceria João Saldanha. Abriria uma nova porta para uma paixão que a acompanharia toda a vida, o Botafogo. A abertura da Universidade do Distrito Federal, um projeto de Anísio Teixeira, seria a sua vocação. Lá teria contato com homens da sua época, homens que marcariam decididamente o futuro do Brasil. Hermes Lima, Brochado da Rocha, Santiago Dantas e, mais à frente, com Darcy Ribeiro. A severa vigilância e repressão do Estado Novo, a atuação da Polícia Especial de Filinto Miller, o fechamento da UDF fariam com que Maria Ieda, com sua habitual curiosidade, sua busca pelo novo, optasse então por uma bolsa no Barnard College da Universidade de Colômbia. Um dos momentos mais emocionantes, de narrativa mais apaixonada de Maria Ieda, são suas visitas à Radio City Hall. Lá estão os grandes nomes, Tom Dorsey, o jazz, o swing americano. Particularmente, Fred Astaire, que Maria Ieda considerará o sinônimo da elegância, da graça, da leveza da dança americana. Ieda terá uma descrição sempre calorosa, sempre apaixonada de Frank Sinatra. Lembremos que é o primeiro Frank Sinatra, o Frank Sinatra antes da sua consagração. Have you ever felt a gentle touch and then a kiss? A declaração de guerra fará com que todo esse mundo fantástico tenha que ser encerrado. Maria Ieda retorna ao Brasil. Ao retorno, ela se engaja dessa vez decididamente na UNE, assume o Departamento de Cultura da UNE, é a primeira mulher a assumir uma diretoria da UNE nesse sentido. O casamento com José Linhares, um apoio, um suporte, um amigo, sem o qual a carreira, a militância de Ieda não seria possível. Ieda terá Teca, Maria Tereza e Zeca, José Alves Linhares Filho, que se via como a continuidade e o orgulho de Maria Ieda. Vieram os concursos, provas, cerimônias, becas e arminhos. Substituiria Delgado de Carvalho como catedrática. Foi o dia que mais chorou na vida. Não queria cátedra, ao menos não queria aquela cátedra hierárquica, disciplinadora, velha, carcomida. Lutaria todo o resto de sua vida para mudar a universidade. Para mudá-la, contaria com Francisco Falcon. Falcon seria seu suporte dentro da universidade. A ele se referia sempre, não como um colega, não como um ex-aluno, mas se referia a Falcon como um irmão. Apenas uma outra pessoa fosse referida com tamanho carinho, que era Darcy Ribeiro. Darcy Ribeiro e Falcon eram os irmãos. Mas os tempos eram de chumbo, o ar era arenoso e o chão fugidio. Ieda namorava o PCBR, respeitava e ouvia Apolônio de Carvalho e tinha em Renê uma amiga, Renê que nos deixou agora. Apoiara o ministro da Educação, assumir a direção da Rádio MEC. Usou o espaço da Rádio MEC para fazer cultura. Afastou-se do ambiente malsão da Faculdade Nacional de Filosofia daqueles dias, onde professores se transformavam em esbirros. Adorava as óperas e a música erudita.
principalmente Dom Giovanni de Mozart. Então veio o pior, a crise de 1961. Marieta colocou a Rádio MEC na cadeia pela legalidade, na luta pela posse do presidente legalmente, constitucionalmente do Brasil, João Goulart. Aliada com Leonel Brizola, no Rio Grande do Sul, reagiram à tentativa de impedimento do presidente assumir a direção do Brasil. Foram dias de tensão. A reação era imensa. Esse foi um momento fundamental onde decididamente se jogava o destino do país. Esses anos, entre 1961 e 64, foram possivelmente os anos mais tensos, duros e criativos da República naquele momento. Tratavam-se das reformas, da luta pela transformação do país numa democracia inclusiva, aberta e capaz de trazer milhões de miseráveis para a cidadania. Estava ali, junto a eles, a proposta de Darcy Ribeiro, lado a lado com Paulo Freire na educação de adultos, mobilizados para a emancipação social, a educação para todos de Anísio Teixeira e uma universidade que pudesse ser uma universidade capaz de formar cidadãos e não meramente técnicos. Esse processo transformador, ao lado da reforma de todas as estruturas arcaicas da sociedade brasileira, deveria culminar num processo de emancipação social e de transformação da sociedade brasileira. E veio o golpe. Foram prisões, cassações, demissões, impossibilidade de professores trabalharem. Aos poucos a situação ficou cada vez mais difícil. Mesmo respirar era difícil. Ieda se afasta, não antes da Rádio MEC ser invadida e tomada pelo comando de caça aos comunistas. A situação era insuportável. Após um tempo no exterior, Ieda retoma as suas atividades. A mobilização em torno da oposição ao regime é cada vez maior. No apartamento da 5 de julho, que em boa parte se organiza a passeata dos 100 mil. Ieda está no centro da resistência ao regime militar instaurado no país. Isso tem um preço que se paga muito claramente. As prisões são sucessivas. Fernand Braudel e Jean-Paul Sartre escreveriam ao presidente general Costa e Silva exigindo sua liberdade. O exílio seria na França. Travaria conhecimento e angariaria respeito de todos. Por fim, continuaria seus trabalhos, publicaria na França, junto com Frédéric Moreau, com Bárbara Lévy, com Kátia Matoso, um volumoso trabalho de história quantitativa do Brasil, sempre com ênfase na rigorosa história econômico-social do Brasil. O nascimento da primeira neta, Patrícia, a impulsionará a retornar ao Brasil. Serão horas de depoimentos, de negações e a imposição de um exílio interno em Vassouras, a qual ela aos poucos poderá ir quebrando e se envolvendo na luta pela anistia. Enfim, a luta pela redemocratização. Ieda mais uma vez aceita os desafios. Primeiro é secretária municipal de educação, depois por 2 vezes secretária estadual de educação. Então, ao lado de Darcy Ribeiro, lançaria a mão da herança do Dr. Anísio Teixeira, os CIEPs, os Brizolões, a mais generosa e igualitária proposta de educação que o país já produziu. Isto seria, em grande parte, a herança mantida por aquela tradição fundada desde lá da Universidade do Distrito Federal e da proposta original do Dr. Anísio Teixeira. A ideia da educação como emancipadora, a educação como elemento central de formulação de uma cidadania livre e autônoma. Na universidade, primeiro na UF e na UFRJ em seguida, formará um grupo de pesquisadores coesos em torno da história agrária. A ideia central será buscar o lado oculto da sociedade brasileira, o lado desses pequenos produtores, desse nome negado de camponeses da história do Brasil. Esse lado que nunca mereceu a atenção da grande história do Brasil, sempre muito preocupada com os poderosos e com os grandes plantadores. Nesse sentido, sua contribuição, trazendo autores e
fontes teóricas não pensadas e mesmo tradições não muito heterodoxas trarão uma base teórica riquíssima para a discussão da história do Brasil. E também as fontes materiais, as fontes arquivísticas, os trabalhos propostos para isso que poderíamos chamar de uma escola fluminense de história seriam o elemento básico construído por uma metodologia da história agrária proposta por Maria Ieda Linhares. Mas, ao mesmo tempo, essa alegria de Ieda de se reunir e de montar grupos com jovens pesquisadores, essa alegria de formar pessoas, essa alegria que se espelha fundamentalmente, talvez, naquela pesquisadora que tenha dado mais alegrias a Maria Ieda Linhares, que é Hebe Castro. Talvez aquela em que Ieda tenha mais se reconhecido como pesquisadora. Essa é um pouco de Maria Ieda, só um pouco, porque tão poucas pessoas conseguiram em uma só vida viver tanto. Talvez para Maria Ieda a lembrança de um título de Pablo Neruda tenha sido o resumo de tudo. Confesso que vivi.